Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora. Então receba. Aleluia. Ele faz acontecer um milagre, declare isso. Faz acontecer um milagre, faz acontecer. Se a cura, faz acontecer. Se eu creio, Senhor, faz acontecer. Faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar.
A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus, um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, aleluia. Obrigado, Senhor, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor, voz de majestade, a tua voz faz um milagre acontecer. Oh, recebemos um milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia, então exalte ao Senhor. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de transformar a sua fé, a sua esperança, que há de promover a sua aproximação com Deus diante do tempo da adversidade, que há de confirmar a fidelidade de Deus para conosco. Por falar em fidelidade, este é o grande propósito em orações. Deus é fiel. Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus não mente, Deus não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Deus é fiel. Não permitirá que sejam tentados além da conta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O Deus fiel, Ele mantém a aliança e a bondade eternamente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece. Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça. Por causa de sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas, sem duvidar. Hebreus 10, versículo 23. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. E hoje, neste 14º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão nesta noite o livro de Salmos, capítulo 36, versículos 5 a 6. E a palavra diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconectem de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Deus é fiel. Neste 14º dia, vamos tratar de um assunto muito importante. Como eu sempre tenho narrado aqui, nós trazemos também outras versões da Bíblia. Então, dentro do versículo 5 e 6,
tua misericórdia, ó Senhor, está no céu. Vamos compreender o que o salmista está querendo nos instruir diante deste grande tempo da adversidade, onde reina em perfeição e para a eternidade, e de onde é estendido os filhos pecaminosos e miseráveis, dos homens que precisam dele peculiarmente e da tua fidelidade. A verdade, ambas as tuas ameaças contra os teus inimigos e as tuas promessas feitas aos homens bons, alcança as nuvens. Está muito acima do nosso alcance, maior e muito alto do que podemos aprendê-lo. Como se ele dissesse: meus inimigos são cruéis e perversos, mas tu és infinito em misericórdia e fidelidade, e em retidão e benignidade, como se segue aqui. E, portanto, embora eu me desespere, ainda confio em ti, como outros homens fazem por estas razões. Tua justiça, em todos os teus conselhos e caminhos no governo do mundo, é como as grandes montanhas, firmes e imóveis, iminentes e visíveis a todos os homens. Teus julgamentos, as execuções dos teus conselhos ou a administração dos assuntos do mundo e da tua igreja são uma grande profundidade, insondável como o oceano. Ó Senhor, tu preservas homens e animais. O pior dos homens, sim, até os animais brutais têm experiência de teu cuidado e bondade, e, portanto, não tenho motivos para duvidar disso. Aqui temos uma clara narrativa sobre a fidelidade de Deus, a confiança do salmista nos propósitos divinos. Meu irmão, minha irmã, a voz da transgressão. Veja bem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para refletir seu caráter, mas se corrompeu pela escolha egoísta de pecar contra o seu Criador. Em consequência do pecado, o homem se distanciou do Senhor. Este salmo aqui, o 36, escrito por Davi e encaminhado ao mestre de canto, frisa o contraste entre a fidelidade e benignidade de Deus e a iniquidade e insolência do homem pecador. Aqui eu estou trazendo todo o livro de Salmos, capítulo 36, para compreender melhor este 14º dia. No cabeçalho deste salmo, como também no Salmo 18, Davi é identificado como servo do Senhor. Ao invés de exaltar como ilustríssimo rei da nação de Israel, ele adota uma simples expressão de humilde submissão a Deus. Paulo adotou a mesma linguagem no início de algumas das suas epístolas, e João se identificou como servo do Senhor na introdução ao livro de Apocalipse. Talvez os casos mais interessantes do emprego desta linguagem se encontram no início da epístola de Tiago e Judas, e provavelmente que essas epístolas fossem escritas pelos irmãos de Jesus, mas optaram pela humilde identificação de servos, escravos de Jesus. Este salmo pode ser dividido em 3 partes principais. Veja bem, a primeira, a descrição da depravação do homem pecador, que está compreendida entre os versículos 1 a 4. A condição deste homem é apresentada como consequência da sua escolha de dar ouvidos à voz da transgressão, que o persuade que pode pecar com impunidade. Essa voz sedutora fala as palavras suaves que agradam ao homem, que prioriza prazer e autorrealização, tirando a sua atenção da mensagem do Senhor, que exige sacrifício, temor e obediência. Segundo, o louvor das quantidades de Deus, com destaque especial na sua benignidade, compreendida nos versículos 5 a 9. As características que definem o Senhor são imensuráveis, como Davi mostra com as expressões de tamanho ou distância. A benignidade se estende até os céus e a fidelidade até as nuvens. A justiça tem a altura das montanhas e os juízos a profundidade de um abismo. Mas Davi
não apresenta essas qualidades divinas apenas como noções abstratas e fora do alcance do homem. Ele percebe que Deus interage com suas criaturas, dando proteção para os homens e animais, e pela bondade de Deus que eles comem, bebem e vivem. O terceiro ponto, o apelo à justiça de Deus. A transgressão do homem é, obviamente, incompatível com a justiça e benignidade de Deus. O Senhor necessariamente faz distinção entre os ímpios e seus servos. E Davi demonstra sua vontade de ser identificado como um dos servos de Deus que recebe a proteção dos seus inimigos. Para fazer a separação entre essas duas categorias de homens, Davi inverte as descrições do primeiro versículo do Salmo, onde falou do coração pecaminoso do homem que evita olhar para Deus. No versículo 10, ele descreve aqueles que conhecem o Senhor e têm corações retos. Davi alinha-se com Deus e pede sua proteção dos insolentes e ímpios. No final do Salmo, ele visualiza a derrota definitiva desses inimigos. Veja bem, esse salmo comunica uma mensagem prática importante. O pecado procura nos seduzir, prometendo a liberdade de satisfazer os nossos próprios desejos sem consequências. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro avisou sobre o mesmo perigo, até de cristãos serem seduzidos a voltar ao pecado. Ele explica a tática enganosa das pessoas que procuram levá-los à perdição. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Pedro acrescenta um comentário sobre o risco de abandonar o caminho de Cristo e perder tudo. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ouvimos vozes tentando nos chamar. Seremos seduzidos pela voz da transgressão ou guiados pela palavra de Deus? E chegamos ao final deste 14º dia e eu trago o seguinte racional. No versículo 5, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. A dimensão dos céus e as nuvens fala do extraordinário alcance da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. E no versículo 6, a tua justiça é como as montanhas. A altura das montanhas serve para exemplificar o alcance da justiça divina, assim como a profundidade de um abismo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. A palavra foi semeada nesta noite, Pai. Estamos aqui celebrando o grande milagre da vida, esta grande palavra para as nossas vidas. Sabemos da importância sobre o andar no caminho reto. Não queremos nos desviar. Queremos seguir e compreender a sua vontade, e não de aceitar o que o mundo tenta implementar em nossas vidas, nossos corações, nossos pensamentos, nossas vontades, e atiçar assim o lado pecaminoso. Pedimos repreensão de todo o mal e pedimos que o Senhor nos guie no verdadeiro caminho, que é a justiça, a paz e a vida eterna. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.